Quando a gente migra, é pensar, né? Onde a gente vai morar. Tecnicamente, é a casa que a gente vai morar. E eu acho que é um ponto que, aqui em Portugal, é meio que um problema, né? A gente tem amigos que falam que pagava 200 e poucos euros, né? Acho que é 320, 250. Dependendo, Assim. assim, né? Se tem um, T2. Nós ficamos pensando se a gente ia morar em Airbnb ou ficar em hotel, até a gente encontrar o arrendamento que a gente realmente queria, na cidade que a gente queria, no valor que a gente queria, né? Sabendo que no início a gente ia acabar gastando mesmo mais caro, até a gente conseguir um lugar mesmo fixo. Nós conseguimos uma casa, só que essa casa era sem contrato. E era aquelas casas pré-moldadas. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, a gente mostrando a casa que a gente morou. E assim, não era tão confortável, né? Era bem fria, por sinal, como a gente chegou no inverno. E a gente pagava 800 euros no arrendamento. E essa casa tinha uns 2 quartos, mais ou menos. Só que eram mini quartos, né? Não dá nem pra chamar de quarto aquilo. Tipo, a cama já ocupava espaço todo do quarto. Então, assim, pra início foi bom. Só que não dava pra continuar vivendo ali, né? Assim, a gente não ia viver tão confortável assim. Principalmente tendo filho. E aí a gente começou aquela procura, né? E um ponto também aqui que existe, infelizmente, muitas casas sem contrato. Então você paga um arrendamento e o arrendamento daquele mês. Aí você fica morando, né, um arrendamento a mais sem pagar, que eles não devolvem o dinheiro. Também neste lugar a gente enfrentou um problema que a gente só foi saber quando saímos, e ainda bem que saímos antes do tempo, assim, pouco tempo, que o quilowatt de luz lá era muito mais alto do que qualquer uma companhia de energia. Porque era pelo condomínio, né? E a água também lá era um valor absurdo. Então, assim, a gente gastou um dinheirão muito mais caro, né? Que a gente ficou sabendo depois, pra gente pagar para sair de lá. Porque eles, tipo, somaram os meses que a gente morou, né? E aquele valor total. Se fosse um ano, a gente ia levar um susto. Aí, por conhecimento, a gente acabou tendo a indicação de 2 apartamentos onde a gente mora atualmente, e a gente conseguiu morar nesse lugar, estava em reforma, a gente ficou aguardando ali o períodozinho da reforma e foi bom, porque a gente ficou morando lá no arrendamento sem pagar, enquanto a gente estava aguardando esse aqui. E a gente está num apartamento grande, né, assim, bem estruturado, tem tipo um quintal atrás, né, que ele fica um apartamento nos fundos, e com 2 quartos a gente paga 650 euros. E nós escolhemos a companhia de energia que a gente queria, tudo que a gente quis de serviço a gente escolheu pelo quilowatt-hora e tal, e veio infinitamente mais barato. Tem vídeo aqui no canal mostrando os nossos custos de vida aqui em Portugal, e lá dá para vocês terem uma noção de quanto a gente paga de energia, de água, de luz, tudo. O arrendamento é um ponto muito importante, e morar no interior, atualmente a gente mora no oeste, morar no interior faz uma grande diferença. Bom, e como o Cris falou, né? A gente mora no interior, só que até para escolher o interior tem que escolher bem, porque a gente morava próximo a Lisboa, perto de Almada, então tinha shopping perto, muito mercado, assim, 5, 10 minutos você tinha tudo perto de casa. E no interior você não tem essa vantagem, então tem que escolher bem, porque aqui onde a gente mora tem mercado próximo, né, Cris? Tem o Tem 3 Lidl, e tem um o para abrir. Continente Intermarché e tem um Pingo Doce para abrir. Então de mercado a gente também é servido, mas ó, shopping, lanchonete de noite, né, Cris? Quase Difícil. não tem. Só tem uma pizzaria acho que na cidade, né? Isso. Só que funciona de vez em quando, um sushi. Mas à noite aí tem alguns restaurantes, né, assim, de comida mesmo. A cafeteria tem muita, toda a cidade aqui parece que tem muita cafeteria, tipo, aqui deve ter umas 10 e a cidade é pequeníssima, né? E isso foi importante, eu gosto muito, gente. As cafeterias portuguesas, olha, são maravilhosas. Separar um tempinho lá. E a gente prefere ir tomar um café na cafeteria do que ir jantar, almoçar, porque com 5 euros come nós 3, bem gostoso, e cafeteria legal, assim, um climazinho legal. Então vale mais a pena tomar café do que almoçar ou jantar. Isso, escolher bem o interior, porque tem interior realmente não tem nada. Então, tipo assim, você tem que escolher bem o limite entre arrendamento barato e infraestrutura na cidade. A gente também que a gente acha um lugar bem bom, né, Cris? Então, valeu, o nosso valeu a pena trocar. Foi por indicação, né, de primos nossos que já moravam aqui. Aí uma coisa boa a gente veio na pracinha trazer a Leona agora. Chamei o Júlio pra vir junto. E ó, trabalhando no meio da praça, né, gente? Na rua. Segurança, né? Então não tem perigo. E isso, assim, não tem preço, porque a gente, quando ele tinha que levar o notebook pra algum lugar, pra ir, aí, tipo, sei lá, viajar, alguma coisa assim, a gente tinha que levar. A gente tinha medo de levar até no carro, né? Com medo de ser assaltado. Aqui tu pode, ó, trabalhar na rua, tranquilo, que ninguém tá de olho, assim, ninguém vai roubar.
Aqui a gente mora, o índice de criminalidade é zero, né? Praticamente não ouviu falar nada assim, furto, violência, reclamação. A única coisa que a gente viu, mas não foi nem tipo assim, foi só engraçado, que a gente tava voltando do bosque um dia, aí tinha um cara ouvindo Mamonas Assassinas. É aquela música do português que vocês sabem qual é. A Tipo, a gente gente não ficou entendeu sem nada. acreditar que ele tava ouvindo isso. Tipo, não sei se chamaram a polícia aqui pra ele parar, porque tava, tipo assim, um som muito alto na Praça do Minho, uma coisa horrorosa. É. E, tipo, você via que era pra provocar. Tipo, esse foi a maior kizomba que a gente viu, né, aqueles aqui, por enquanto. Fora isso, mais nada. No máximo uma discussão ou outra, numa cafeteria, mas nada demais. E depois de 6 meses aqui, um problema que a gente teve, tá tendo naqueles, é a questão de documento. A gente achou que ia ser... Nossa, olha, nem me fala, tá tirando o som. A gente viu que tem pessoas que têm sorte, é muito rápido, mas a maioria, a grande maioria, a gente caiu na maioria nesses 6 meses, essa demora para tudo, a gente está esperando o documento chegar. Eu fui na AIMA, véspera de feriado, aí teve ponto Tipo, facultativo recesso, né? que o primeiro-ministro botou, não recebi e-mail comunicando, tive que voltar para casa. Fiquei 3 dias praticamente ilegal, entre aspas, porque meu agendamento estava para quinta-feira, prévia do feriado. Fiquei 6 sábado e domingo sem o e-mail da AIMA para meu reagendamento, então... Sem saber se ia saber se chegar. ia chegar, se eles iam mandar reagendamento logo. Se a polícia parasse, você poderia na ser rua. preso. Passei 3 dias em casa para não correr o risco. Tipo, não queria, fiz de tudo para isso não acontecer. E nesses 6 meses, algo que me deixou muito apreensivo foi isso. Eu fiquei, assim, realmente preocupado. A Cris ia até com o documento dela mais para frente um pouco, o meu foi para agora. Eu fiquei tipo, caramba. Falei, Cris, vai no mercado sozinha, pega o carro, faz as paradas, porque Porque não dá mesmo para dar mole. você estando tudo certinho, a gente estava toda a documentação, a gente veio tudo certinho, mas a gente entrou nesse limbo, que aqui o pessoal fala que existe muito limbo. A gente ficou meio desesperado assim do que fazer, fiquei em casa, esperei, passei e-mail na quinta-feira mesmo assim que cheguei. Assim que eu saí da AIMA, na quinta-feira eu passei e-mail para eles. Para ter uma segurança. Para ter uma segurança. Né? Aí, se não me engano, segunda ou terça-feira eles mandaram o e-mail do reagendamento. Mas assim, não adianta ligar, não tem site, não tem nada que você possa fazer para resolver isso. E a gente tem amigos, conhecidos que estão no mesmo problema que a gente, tá há mais de anos esperando o deferimento do processo deles. Aí a gente até descobriu que acho que depois que passa um ano, né, Júlia? Automaticamente você tem que ser deferido, mas a AIMA não defere. Um outro problema também, essa questão toda do documento, é que você fica meio que preso no país, né? A gente acompanha um grupo de Facebook, né, algumas pessoas que a gente acaba conhecendo, que são imigrantes também. Aí tem gente que tá nesse processo que você não tá ilegal, porque você deu os documentos todos, é mesmo muito imigrante para pouca gente conseguir organizar a documentação. E aí você fica nesse tempo esperando o seu cartão chegar. Tem gente que demora mais de um ano, tem gente que demora meses. Então, assim, nesse limbo que você fica de você esperar receber o seu cartão, pelo correio, aí às vezes você precisa, né, ir no Brasil, ou se for outro país, e aí você fica com aquele medo de passar na imigração e eles não aceitarem aquele papelzinho, né, que a AIMA te deu. Então, isso é uma coisa, assim, muito complicada e tem gente que consegue passar de boa, tem gente que não consegue, aí fica preso, né? Então, assim, eu acho que não vale o risco nesse período que você está esperando ali o processo ser deferido, eu acho que não vale a pena, mas tem gente que acha que vale. Então, aí eu acho que isso é muito chato. A gente queria, né, já se planejar pra gente ir no Brasil ver os familiares no final do ano, só que a gente não sabe quando que vai finalizar toda essa questão da nossa documentação. A gente vai estar com o cartão em mãos. Então, isso é muito difícil. Eu acho que nesses 6 meses você para pensar até uma crise que você fala, caramba, eu tô presa aqui, eu não sei quantos anos vou ficar presa, quantos meses. Então, isso é muito chato, porque nem sempre a sua família pode estar vindo. Às vezes eles trabalham, né? Tem a vida deles, a passagem também não é barata. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa muito chata desse início da imigração. Bom, continuando. Uma coisa, pelo menos 6 meses aqui, que a gente conseguiu ver bastante a questão realmente do poder aquisitivo não, mas do poder de compra aqui é bem diferente. Por exemplo, eu comprar um violão aqui, um violão bom, assim, decente, vamos botar os padrões que a gente tem no Brasil,
Poxa, eu paguei nem 200 euros, paguei 220 e pouco, 240 euros, um violão Yamaha, assim, topo de linha, para os padrões do Brasil, um violão lá, tipo, desse ia ser 3 mil reais fácil. Mesma coisa do videogame aqui, você compra usado com garantia, muito barato, você não compra outra pessoa. 5 anos, né, que tu comprou? Pô, paguei 150 euros no videogame com 5 anos de garantia na loja. Então, assim, jogo usado, esse tipo de coisa, realmente sim. Eletrodoméstico, eletrônico, cara, assim, outro nível, outro nível. Só que a questão do salário, o salário é baixo para você comprar tanta coisa. Como aqui não parcela, você tem que juntar para comprar. Mas por exemplo, um violão desse no Brasil. Esse 3 mil e poucos reais, tipo, 2 salários mínimos. Eu paguei 200 e poucos euros aqui, entendeu? Então, tipo assim... você conseguiria comprar vários com um salário mínimo. Tipo, guitarra eu tô vendo, pedaleira, essas coisas assim. O padrão de compra aqui é muito bom. Vamos encerrar o vídeo tomando café aqui no Pingo Doce. Aí eu comprei, ó, um combinado que vem chocolate quente com chantilly e um pão da avó. Aqui é um pedaço dele. Metade dele. Metade. E o Júlio também, o mesmo combinado, só que dele Um é café. um cafezinho. Qual é o nome do café? Abatanado. Abatanado. Que é o tipo o quadro, nosso não café expresso, brasileiro. Entendeu? Você sabe a diferença. Porque às vezes a gente pede café, né? Aí eles dão um expresso, só que é muito forte. Muito Aqui é mesmo. fortíssimo. A gente acorda na hora, tipo um soco na cara. E nós viemos aqui pra encerrar o vídeo, né? Ai, mostrei quanto deu. Café da manhã. 5 e pouco. Tá o videozinho passando aí na tela do que a gente comprou. E é bem barato, né? Tomar café aqui no Pingo Doce. A gente sempre vem fazer compras, coisas, a gente gosta de passar aqui e tomar um cafezinho. E algo também que a gente acha importante falar é a questão da moeda. Aqui você nunca vai achar nada por R$1, né? Sempre mais barato vai ser €1. Acho que 75 cêntimos tu ainda acha alguma coisa. É tipo aquele macarrão do vídeo que a gente fez de desafio lá, algumas coisas assim, mas não é muito comum não, mas acho, né? Eu acho que algumas coisas assim a gente repara, não tem uma marca... No Brasil a gente usaria o termo vagabunda, né? Assim, que não tem tanta durabilidade, uma blusa mais baratinha, às vezes de R$8, eu cheguei a comprar. Só que aí aqui já é mais difícil, né, de você achar. O único lugar que você acha alguma coisa assim é na loja dos chinos, né? Que tem bastante, a gente não sabia. Lá você encontra de tudo. Mas assim, nas lojas normais daqui, você não acha coisas assim inferiores. Tudo aí já começa num valor um pouco mais alto. Porém, tu sabe que a durabilidade vai ser boa. A gente mesmo comprou um ventilador esses dias, né, de pé. Aquele altinho. E foi €20, né? 24, 25 euros. 25 euros, E aí era o mais barato que tinha, mas assim, de qualidade boa, né? E eu acho que em resumo desses 6 meses, eu acho que quando a gente põe na balança, tá sendo muito bom. Não me arrependo de ter vindo pra cá. E você? Também não é ruim que tá longe da família, mas as outras coisas são boas, aqui o país é muito bom, o clima, as pessoas também, embora alguns falam que não, mas a gente gostou bastante das pessoas daqui também. Muito bom, até agora sendo uma experiência positiva pra gente. Eu acho que depois desses 6 meses aqui, acho que em resumo, não me arrependo de ter vindo. Aqui, apesar de algumas pessoas criticarem, né, falar assim, Portugal não é um dos melhores países da Europa. Mas assim, nós gostamos muito e a questão de valores, eu acho que aqui ainda são muito preservados. E aqui em muitos pontos acabou superando assim, a expectativa que eu tinha. Eu acho que eu gostei muito assim, do dia a dia, a rotina aqui, por ser cidade, bairro, né? Eu acho que em alguns pontos me lembra muito um lugarzinho do interior de Minas Gerais, né? Muito até as casas, né? Então assim, o povo muito acolhedor. A gente sofreu algumas coisas aqui, assim, também, mas na sua grande maioria foi maravilhoso, tem sido maravilhoso. E essa sensação de acolhimento acho que é muito boa. E a forma que as pessoas vivem a vida aqui também é muito bom. Que me lembra um pouco o Brasil, somado com a segurança. Então, assim, isso é maravilhoso. É você passar na rua e ver uns banquinhos de praça e ver uns senhorzinhos sentados conversando. E aí, às vezes, eu passo com a minha filha e eles brincam, falam, nossa, que menina bonita, não sei o quê. E, assim, essa sensação mesmo de estar brincando com o meu avô, sabe?
e estar conversando com meu avô. Então é muito legal essa sensação, pela língua ser mesmo do Brasil. Eu acho que foi um ponto também muito importante, porque você não tem aquela barreira, né, de conversação. Então eu acho que são pontos muito interessantes, mas a única coisa que eu acho que eu mudaria ali sempre toda é a questão da documentação tão demorada. Porque você pensa assim, me deu louco, eu quiser ir pro Brasil, eu quiser ir pra outro lugar, eu não posso. Então essa sensação é muito ruim. Você sente às vezes meio preso. É só você não ficar pensando nisso, né? Se a gente ficar pensando nisso, Mas se você ficar vendo sua vida normal, é tranquilo. Mas pra mim, eu acho que um balanço desses 6 meses seria isso. E você, Ju? Concordo. Tudo que a gente falou faz sentido mesmo. Está gostando muito. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então. Deu um trabalhinho, que a gente gravou em vários lugares diferentes, como vocês podem ter reparado. E põe nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que a gente não comentou, que vocês acham que é legal, ou a experiência de vocês também. Que a gente tá aqui para ler os comentários e, quem sabe, futuramente tá fazendo um vídeo pegando o comentário de vocês respondendo o que a gente deixou passar, tá bom? Então, fiquem com Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, gente.